bênçãos! Então nós estamos a entrar no módulo 2, na fase da gestação, e nós já compreendemos a importância de alguma forma que não podemos fazer nada sem mergulhar no todo, sem ser parte do todo. Então daí o nosso som OM, não é? Que faz lembrar Então eu gostaria de começar já esta, apesar de ser teoria, apesar de nos conectarmos mais a este campo mental, mesmo a mente ela tem que se unir ao todo. Então eu convido-te para que tu possas comigo entoar 3 vezes o mantra OM para que nós possamos continuar aqui a nossa matéria. Então vamos unir as nossas palmas das mãos em frente ao coração e Anjali Mudra. Oi Namastê, lembrando deste símbolo da união, do mais uma vez. O OM permite sentir que esta vibração, que ela pode ser uma vibração que é sentida em todo o teu tronco, desde a base da tua coluna, como se o som viesse mesmo da tua raiz, subindo pela coluna, indo até ao topo da tua cabeça, está bem? Então nós é como se entoássemos 3 letras, A, U, M. Na realidade não é isso que acontece, mas a vibração que nós queremos trazer é essa. Então vamos juntos. Uma grande inspiração profunda, lembrando que o som é a respiração, o som é uma expiração. Então vamos inspirar trazendo força vital, trazendo consciência para como nós nos sentimos. E vamos juntos então. Então trazemos as nossas mãos em direção à nossa testa, pedindo para trazer clareza, para deixar que a nossa mente se abra para receber, não para fazer, mas para receber a sabedoria do nosso coração. E literalmente vais deixar que a tua cabeça caia em direção ao espaço do teu coração, do teu peito, deixando que a cabeça então mergulhe no coração e que o coração guie os nossos caminhos. Vamos devagarinho abrindo os olhos, mantendo esta clareza. Agora sim, a gestação e a sua importância, não é? Ainda está ligado de alguma forma, se nós unirmos aqui a corrente dos esténios na linguagem do yoga, à fase do chakra Muladhara, primeiro chakra. Nós chamamos aqui esta fase pré-natal, não é? Então o período da gestação ele é extremamente significativo para o bebê que vai nascer. Portanto, tu já sabes que eu vou trazendo componentes do manual, da parte teórica que está no manual, e às vezes eu só gosto de partilhar assim em vídeo porque eu vou acrescentando algumas coisas que vou percebendo que é importante trazer, e do meu próprio caminho, do que eu tenho visto em mim, nas pessoas que vou conhecendo. Então vamos continuar. Se a gravidez corre bem, portanto se pode-se dizer perfeita, se o bebê se sente amado, ou se ele se sente rejeitado, não esperado e desejado, se há paz durante esse período, se existem conflitos, se o amor está presente entre os pais, se estes sentem que o bebê é um intruso, se há medo ou as pessoas estão despreparadas para fazer face às mudanças na vida em função de um bebê, etc. Tudo vai ser sentido, tudo é escutado pelo embrião e pelo feto. Os agravos à saúde que possam acontecer, como o tabaco, as drogas, o álcool, um tombo durante a gestação, ou seja, uma queda durante a gestação, também, de alguma forma, pais que não estão bem resolvidos, que eles próprios não desenvolveram a sua maturidade enquanto crianças que ainda estão feridas, que trazem as suas próprias feridas da rejeição, não é? Emocionalmente esses pais vão transferir os seus traumas, também de nascimento, atenção que isto é interessante, e pré-nascimento para o filho que vai nascer, o que vai ser sentido pelo bebê como insegurança no seu desenvolvimento. Então, o que é que aqui nós estamos a trazer? Se um pai e uma mãe não curaram o seu próprio trauma de nascimento, principalmente a mãe, não quer dizer que o pai também não tenha influência, porque também tem, mas a mãe
naturalmente quando está grávida ela acorda o seu trauma na gestação. Então é muito importante este trabalho em nós, porque quando nós estamos grávidas nós vamos acordar literalmente o que passamos lá atrás. Não é consciente na maioria de nós, como eu já tenho falado em vários vídeos, mas isto acontece um processo onde as coisas que não estão resolvidas na gestação elas são acordadas. Também não é por acaso, certamente. O bebê que ali está, naquela barriga, de alguma forma escolheu aquela mãe, aquele pai pelos seus próprios processos, pela sua aprendizagem que vai fazer e para ajudar esse sistema familiar a evoluir. É uma troca sempre, não é? Então tudo o que se passa no meio ambiente também, se sons como músicas, por exemplo, são identificados pela criança após o nascimento, imaginem então gritos e discussões nas crises e agressões entre as pessoas, após e antes do nascimento, aliás, mesmo antes do nascimento. Antes do nascimento do bebê, ele vai tomar percepção destas questões. Ele vai tomar percepção destas questões. Então, o que é que nós vamos aqui ter? Nós vamos ter a necessidade, cada vez mais, de compreender que o ser, a partir da fase da concepção, ele já sente, ele já tem uma mente, ele já existe. E tudo é informação que ele guarda o mais possível para que ele depois possa vir para a vida, para que ele possa sobreviver. No útero, o feto recebe informações através do sistema nervoso da mãe. E telepaticamente ele vai interpretar sensações e vai reagir em face a todos estes aspectos. Ok? Esta fase eu tirei aqui de um texto, grandes partes aqui do manual que eu tenho eu fui tirando de alguns manuais. Este é o do Mapremunmani, que é o Rebirthing Novo Yoga, é um manual já antigo e que também traz muita bagagem, recomendo que tu possas ler também, assim como tu tens o manual para terapeutas de Rebirthing de Fanny Van Luren, recomendo altamente também, como tu tens um outro tipo de literatura que é da Sondra Ray, que é considerada a mãe do Rebirthing. Ela teve os primeiros bebés do Rebirthing com Leonard Orr, com o primeiro grupo pioneiro do Leonard Orr. A Sondra Ray tem um livro em que fala como o nosso nascimento interfere nos nossos relacionamentos. Esse livro vale muito a pena ver também. Agora vamos continuar. Então, vamos falar agora de algumas observações sobre esta fase, está bem? O que é que acontece? Por exemplo, muitas vezes bebés que já têm muito medo na barriga da mãe, traumas que já estejam a acontecer, que a mãe se sinta traumatizada, agredida, não protegida e o bebê se sinta ameaçado, muitas vezes eles morrem no parto. Já trazem dentro do útero muito medo. Por exemplo, mães que já tenham tido abortos anteriormente, essa vibração de morte ainda está no útero da mãe. Portanto, abortos antes do bebê, dessa gestação, está lá guardado no útero. Então o bebê pode sentir esses medos todos. O medo que a mãe pode ter de que este bebê também não sobreviva, claro que também pode estar ligado a isso, para além de que há uma própria vibração de morte que, se não foi curada antes, o bebê sente, está num útero que ainda está a fazer um luto de alguma forma. Geralmente, nesta fase, são pessoas que adoram passar muitas horas no cinema, gostam de, em caso de stress, por exemplo, andam horas e horas a fios dentro do carro com vidros fechados e música com um volume elevado. É uma forma, se calhar, de voltarem para o útero, de se desviarem, de se alienarem da realidade. São tendências, ok? Por vezes são aquelas pessoas que trabalham em empresas convencionais ou instituições, como por exemplo funcionários públicos, porque precisam de segurança, agarram-se muito ao conforto. Então, dentro destas observações e dentro de alguns traumas que acontecem na gestação, o que é que acontece a nível de formas de pensamento, ou seja, as tais leis pessoais e mentiras pessoais que nós podemos desenvolver? Normalmente, quando há traumas na gestação, há sentimentos de que a liberdade, por exemplo, não é para mim, tenho medo de sair ou quero sair já daqui. Portanto, às vezes há uma necessidade de estar na zona de conforto, daí falarmos de funcionários públicos, nada contra os funcionários públicos, não estamos a criticar pessoas que trabalhem como funcionários públicos, é um trabalho também muito necessário, sim. O que estamos a falar é da pessoa que tem
Há algo dentro dela que quer sair, que quer ir para o mundo, que quer variar, mas dentro de si vai haver esta lei, esta mentira pessoal, e ela vai ter medo de ir, não é? Ela vai ter medo de sair. E pode ser não só de um trabalho, pode ser de um relacionamento, mesmo que seja abusivo, mesmo que não lhe faça bem. Ela vai ter medo de sair. Medo de sair da asa da mãe, do pai. São pessoas que por vezes podem estar muito apegadas por causa desta mentira que está lá atrás, que é eu tenho medo de sair, não é? As mudanças são desagradáveis e perigosas. Não é seguro viver e estar com pessoas. O desconhecido traz medo. Portanto, já percebemos que por este tipo de mentiras e leis pessoais, o que é que acontece? Esta pessoa vai não gostar muito de mudança. Ela não vai lidar bem com a mudança. Geralmente o ser humano resiste muito à mudança. Porquê que será? Já te perguntaste sobre isso? Eu tenho a minha própria teoria, por mim, vejo pela minha própria experiência estudando-me a mim própria, que é a minha mente. Eu penso que a mente do ser humano, ela gosta muito do conforto. Ela gosta muito de não variar. Então ela cria ritos, ela cria formas de que as coisas sejam mais seguras, mais confortáveis, não é? Agora, por um lado, isso até pode ser positivo. Criar ritos para criar mais algum conforto, não tem mal nenhum termos conforto na vida. Criar ritos para que nós possamos poupar tempo, para que a vida seja mais prática. Só que há aqui um senão, quando nós nos agarramos constantemente a rituais. Nós tornamos-nos seres padronizados. Seres que depois, quando vem qualquer desafio na vida, nós não estamos preparados para essa mudança e para esse desafio. E nós não vamos saber lidar com o desconforto. Então nós vamos estar sempre à procura de fugir, até de nos escutar. Fazer mudanças que estão a ser precisas, nós não vamos querer fazer isso. Então isso é o grande perigo de estarmos sempre a fazer as mesmas coisas, não criarmos ritmos novos, rituais novos, não experimentarmos coisas novas. Então eu aconselho-te, desafio-te até para que tu experimentes coisas novas, vai a aulas novas, aprende a tocar um instrumento, aprende a usar a tua voz, a cantar, vai a uma aula de dança, vai aprender a fazer qualquer coisa nova, faz algo que puxa a tua adrenalina se for preciso, ou faz algo que puxa a tua criatividade, que te faça colocar a atividade cá para fora. Aprende uma técnica nova, vai tirar um novo curso, aprende uma nova língua, muda de caminhos, não andes sempre pelos mesmos caminhos, faz algo novo, acorda de manhã, se possível, a fazer algo já diferente. Acorda de manhã, se quer colocar uma música diferente, a mexer o corpo de forma diferente, a entoar sons que possam não fazer sentido nenhum. Desafia-te a sair da caixa, daquele ritual, do que eu quero dizer que é das tarefas habituais, constantes que nós vamos criando. Isso é perigosíssimo, porque a mente quer isso e ela não vai querer que tu mudes. E o problema de tu não mudares é que tu não te vais expandir, tu não vais descobrir-te e estás a fugir do ar novo que a vida te está a dar, do prana, da energia nova. Quando tu inspiras, a vida quer que tu te sejas inspirado por ela e quer que tu sejas uma inspiração para os teus irmãos também. Como é que tu podes ser uma inspiração se tu ficas na caixa do mesmo? Se tu não te permites fazer diferente? Porque a humanidade precisa disso, o mundo precisa disso. Que nós não façamos as coisas sempre da mesma maneira. Eu tenho aprendido isso por mim até pelo yoga, por exemplo. Ao dar aulas de yoga e ter dado formações de yoga, eu compreendi que sim, há uma raiz muito importante, sim, que deve ser honrada, respeitada, tal como o rebirthing, tal como qualquer raiz, que nós devemos honrá-la, respeitá-la, usá-la com essa honra, mas nós estamos cá para expandi-la. Não tem que ser igual, nós podemos juntar ingredientes e fazer a nossa própria sopa. Compreendes o que eu te estou a dizer? No teu trabalho não tens que fazer igual àquilo que te ensinaram. Honra o que te ensinaram, mas vê se aquilo pode ser expandido. Se podes criar através de uma inspiração, inspirar, fazer algo que o mundo precisa que seja diferente, que é a tua assinatura única, que é a tua impressão digital, que é única, que não é igual à minha, não é igual à do outro professor, do outro colega, do que for a tua profissão, do que for o que tu faças na tua vida. Faz diferente. Experimenta fazer diferente. Principalmente se disseram que era assim que se cortavam legumes, experimenta cortar de outra forma. Porque se calhar vais arranjar uma forma mais engraçada, mais divertida, ou se calhar até mais rápida, mais prática, inventaste tu uma forma. Agora, se tu não experimentares, desafiar-te a fazer diferente, teres essa audácia, essa coragem, tu nunca vais saber. Se não for experimentar aquela aula que já andas a sentir que gostarias de experimentar, seja o que for,
tu não vais saber se gostas ou não. Porque a tua mente, ela vai te dizer, não me apetece, e porque me dói o corpo, e porque me dói isto, e porque amanhã acordo cedo. A mente vai te sabotar, vai arranjar todo o género de desculpas. A mente faz isso, como ela coloca muitas perguntas, só para te desviar também, para te sabotar, para tu não confiares, para desconfiares. A mente duvida. Então, cada vez que tu estás a fazer constantemente perguntas, estás a perder tempo, não estás a viver. Cada vez que tu estás cada vez mais a querer entender, tu não estás a sentir. Não tentes entender tudo, não tentes controlar, porque não vai funcionar assim a vida. Vai experimentar. Simplesmente, se tu sentes algo que tu queres fazer, que tu precisas fazer, faz. Se é audaz para isso, está bem? Porque isto tem muito a ver, claro, com estes traumas que nós temos vindo aqui a trabalhar no Rebirthing, com estas mentiras pessoais que te prendem. Então, este tipo de trauma requer muito da pessoa essa autossuperação, experimentar o novo, movimentar para o novo. Então, o que é que nós geralmente trabalhamos muito no Rebirthing para autossuperar este trauma? O Rebirthing na água. Sim, é muito importante o Rebirthing na água. A água quente, principalmente, porque vai nos levar à memória do útero, está bem? Então, quando eu falei lá atrás na purificação pela água, eu já te dei um exercício, um exemplo simples de como é que tu podes ir respirando conectadamente, sentir que não estás só a respirar ar, mas também energia, e vais entrando dentro da banheira, respirando conectadamente e sentindo que vais entrando na banheira. Portanto, vais ao vídeo de purificação, espero que o tenhas visto, não volta lá atrás porque isto tem uma ordem e é interessante que tu vejas, e tu vais usar essa respiração sozinho, caso, ou sozinha, caso tu já tenhas feito algum trabalho individual com um terapeuta de Rebirthing. Eu não aconselho que tu faças se não estiveres num processo mesmo de grupo ou individual com o Rebirthing, está bem? Principalmente sessões individuais são de alta qualidade, que mesmo em grupo nós não conseguimos dar esse trabalho de alta qualidade. Porque para tu teres uma ideia, uma sessão de Rebirthing pode demorar 2 a 3 horas, porque só numa hora nós precisamos de respirar. A maioria de nós precisa de respirar cerca de 1 hora para ter um processo de transformação da memória emocional que lá está, da integração, do relaxamento, de conexão com coisas que estão à espera que tu te conectes, com inspirações que estão dentro de ti. A respiração faz isso tudo. E depois é claro que há o tempo da partilha e às vezes algumas vivências que o terapeuta pode trazer. Cada um de nós é único. Eu trago a minha bagagem que intuitivamente sinto que vou unindo peças de outras coisas do movimento do corpo, da conexão com os elementos da natureza em nós, coisas que me fazem sentido para mim, ok? Mas, honrando a bagagem do Rebirthing, a respiração, ela é muito importante de acontecer sim numa sessão, e esse trabalho individual é bem diferente do trabalho de grupo. No trabalho em grupo há muita troca energética. Há pessoas que por vezes não se concentram no seu próprio processo em grupo quando estão a respirar, porque qualquer som que está à volta vai interferir no seu processo. Por vezes leva-os para um processo mais profundo em si, aproveitam isso para trazer para si e trabalhar em si, perfeito. Como por vezes ao contrário, fogem e estão sempre distraídos com o que se passa com o grupo na respiração. Porque há momentos de trabalho onde tu choras, onde tu saem sons, onde há uma libertação de carga emocional que tu estavas a reprimir, ou tu ou os teus parceiros no trabalho de grupo. Então isso por vezes pode interferir. Então é muito importante o trabalho individual de alta qualidade, sim, é diferente, é totalmente vocacionado para ti, está bem? Então, para respirar na água, mesmo em casa, tu precisas ter passado por um processo individual. E se calhar não é de uma sessão, não. É um processo que pode demorar às vezes até 10 sessões, depende das pessoas. A maioria de nós precisa cerca desse volume de sessões, porque tu vais acessar aos vários padrões de bloqueios de respiração. Até que tu vais desbloqueando e a respiração por si só ela já vai começar a acontecer, ok? Então é por aí o caminho de tu depois respirares em casa sozinho, quando aprendes a respirar com algum terapeuta que consiga levar-te a esses espaços de ir libertando os teus traumas, os teus bloqueios na respiração, e tu poderes já confiar e fazê-lo sozinho, está bem? Outra coisa que eu te quero falar na água, sobre a água, tu podes fazê-lo em casa na banheira, como tu podes muitas vezes estar na praia com acompanhamento também. O mar é muito diferente da energia do mar, porque por si só o mar já tem a memória desde o início aqui do planeta, a memória de tudo o que já se passou, a memória até das tuas existências aqui. Então a água do mar é bem diferente, é muito poderosa sim. A água do mar também pode ser usada, por exemplo, eu não falei no vídeo de purificação, mas está-me a surgir agora, vou partilhar contigo, para que tu possas expressar
emoções que estão aí muito fortes, como raiva, ódio, que tu possas deitar uns belos de uns berros, de umas expressões ao pé do mar. Porque o mar leva isso. Tu podes deixá-lo ir para o mar. É o sítio mais seguro também para que tu possas, se calhar, fazê-lo. Então, quando tu sentires essa necessidade, vai para o pé do mar. Vê se consegues deitar coisas fora que tu precises, processos que tu possas libertar, compartilhar com o mar. O mar é um bom ouvinte e é um excelente canal de purificação. Podes estar à beira do mar, podes estar dentro do mar, mas vai para o pé do mar para fazeres esse trabalho de purificares e de observares mesmo o movimento das ondas, porque o ritmo das ondas fala do nosso ritmo interno. Nós estamos ligados, os ritmos das marés estão ligados à lua e nós somos compostos essencialmente por água, não é? Como eu já falei lá atrás no outro vídeo. Então imagina a ligação que isso tem em ti, como é que isso movimenta as tuas águas, as tuas emoções. Então só o facto de tu estás a meditar, quando eu falo em meditar é uma meditação ativa onde tu refletes um pouco o que é o movimento da água, tu olhas para as águas, tu conectas-te com esse movimento e sentes esse movimento em ti, o que é que fala de ti. É uma maravilhosa meditação, recomendo também. Agora voltamos à vivência, que também tem tudo a ver. Eu recomendo, não está escrito aqui no manual, por isso é que eu gosto de fazer estes vídeos, porque eu vou intuindo e partilhando contigo algumas coisas. Grande parte da cura da gestação é tu fazer esta meditação ao pé do mar também, é tu trabalhares na água. A água quente vai mais à memória do útero, a água fria vai mais à memória da morte, dos medos de morte, da ânsia inconsciente de morte. Está bem? Nós vamos desenvolvendo aqui ao longo do curso, falando sobre isso. Trabalhar muito a sensação de separação que nós temos, intensificando a nossa conexão com a fonte criadora de tudo o que é, com a Mãe Divina, Pai Divino, Deus. Não estou a falar de religião, conexão com o Espírito, o grande Espírito, que tu és parte desse grande Espírito, está bem? Então nós muitas vezes fazemos um exercício através de cartas, são vivências que tu depois ao longo do curso vais trabalhando, está bem? Aqui não vou falar, que é algo que convém tu também fazeres, ou individualmente ou em grupo, é muito interessante de fazer. Mudar pequenas a grandes coisas no dia a dia. Exemplos, o caminho para o trabalho. Eu já falei nisto. Nem que seja até a mão, que tu geralmente escovas os dentes, usa a outra. Para além de que já se sabe, já está a ser estudado, que muda esta questão dos hemisférios do cérebro, não estás sempre a usar o mesmo hemisfério do cérebro, usares também o outro, não é? Cura de Alzheimer, de Parkinson, várias doenças ligadas mais ao sistema nervoso são curadas por fazer coisas com as mãos diferentes, como falam essa coisa das palavras cruzadas. Eu até te posso dizer mais, já há estudos que falam muito mais do que fazer só essas coisas, é muito mais o trabalho do corpo, é muito mais o que tu fazes mesmo fisicamente no teu corpo. Então não é só usares a mente para tu ires a uma peça de teatro, veres, usares a mente, a imaginação, para fazer as palavras cruzadas, volto a repetir, mas é muito mais, aprenda a fazer coisas diferentes com o corpo. Por isso é que eu te falei num instrumento musical, numa pintura, numa dança, num yoga, coisas que te usam o movimento do corpo. E isso vai-te ajudar muito a evitar essas doenças degenerativas que estão ligadas ao sistema nervoso e esta questão toda dos hemisférios do cérebro. Quanto mais tu trabalhas no corpo, mais tu evitas o envelhecimento, sim. Ok? Eu acredito nisso. Então, vamos aqui continuar. Então, experimentar locais diferentes, abrir-se a novas experiências, sensações, pessoas, não é? Abrir a conhecer as pessoas novas, portanto, tudo dentro do que eu falei já lá atrás, as mudanças, o que tu puderes observar, que podes mudar, boa, está bem? Muito bom, autossuperação, muito importante. Trabalhar muito a questão de se sentir seguro, segura com os sentimentos e as emoções, não teres insegurança, não teres mais que fugir. Como é que eu gosto de desenvolver em mim essa segurança? Eu, cada vez mais, não julgar que há sentimentos ou emoções más ou boas. Permitir dar um espaço, quando eu sinto que há aquela dorzinha, aquele aperto no coração, tu sabes o que é que eu estou a falar. Em vez de fugir dele, dar um espaço para respirar, para o sentir. Dar um espaço para o escutar. Quem sabe se aqui não é um bom momento para tu experimentares mover esse sentimento, moveres o corpo nesse sentimento, dançá-lo, pôr uma música, permitir chorar.
entoares um som, um berro, como eu falei lá atrás. Não fujas do sentimento, dá-te espaço para sentir, não tenhas medo disso, sente, porque a emoção e o sentimento está-te a falar de algo que tu guardaste para ti. Eu ainda há pouco tempo ouvi de um amigo uma frase muito bonita que ele diz que está na Bíblia, eu desconhecia, que diz... é algo assim, deixa que os pássaros voem por cima da tua cabeça, mas atenção, não deixes que eles façam ninho no teu coração. O que é que isto fala? Fala muito no trabalho que nós fazemos aqui no Rebirthing, não é? Fala muito do quanto é que tu percebes que sim, há muitos pensamentos que estão por aí, há muitas ideias do que pode ser a vida ou não. A questão é tu perceberes, se tu acreditares em vários pensamentos que estão a ser ditos, que tu captas, que estão aí à tua volta, que tu vais captando pensamentos, e se tu os guardares como uma verdade, tu vais guardá-los no teu coração e isso vai ter uma consequência. Isso vai gerar uma realidade na tua vida. Então, o que tu captas, tu podes acreditar ou não. Tu podes perceber, isto vai servir para mim num efeito construtivo ou não, porque aquilo que nós acreditamos, nós vamos guardar no nosso coração, nós vamos sentir, aí vem o sentimento, a emoção. É assim que acontece, pensamento, dispara para o sentimento, a emoção. Há uma química que o nosso pensamento gera no corpo e essa química vai despertar a nossa emoção. Então nós vamos gerar na nossa vida essa realidade. Okay? Então é muito importante nós observarmos também companhias, tudo o que está à nossa volta para percebermos que queremos isso na nossa vida, está bem? Então, sentir-te seguro é sentir as emoções, sentimentos, elas vão-te mostrar o que é que está aí guardado e o que é que está a fazer na tua vida, não é? Pedir apoio quando precisas, pedir ajuda, seja a pessoas, seja ao universo, seja a Deus. Pede, porque tu não estás só. Se quiseres até esta linguagem, eu vou dizê-la, porque para mim faz sentido, para mim, às tuas equipas de luz, às tuas famílias, porque tu tens seres contigo, que sempre vieram contigo, já guardando-te, já estando contigo, guiando-te antes de nascer e que continuam aqui contigo. Fala com eles, pede para que eles tenham sabedoria, para que eles te mostrem o caminho, para que eles possam mostrar-te a melhor forma de caminhar aqui, de resolveres essa situação que tu precisas resolver. Ok? Percebes, portanto, que tu nunca estás só. Portanto, tem a ver com o que eu estava a falar antes, ainda sem ler aqui está. Não estás só. Perceberes que tu podes pedir apoio, sim. Não tenhas medo, está bem? Podes pedir ajuda, sim. Essa vulnerabilidade é importante. Desenvolver a coragem e avançar. Portanto, isto é um bocadinho na linhagem do que eu falei já lá atrás. Não vou abordar mais isto, já percebeste a importância do avançar, não é? Da autossuperação. Sair do outro. A gestação de vício. Não tenhas medo de sair, de avançar. Ir para o novo. Trabalhar muito bem o perdão. Também temos ferramentas lindas de cartas de perdão, de trabalho, visualizações que eu trago também, que nós trabalhamos esta parte do perdão, é muito importante. Nós geralmente, nas nossas sessões individuais ou em grupo, nós costumamos muito respirar em dupla, olhando olhos nos olhos. Pois há uma percepção maior de que nós não estamos só e que nós nos olhos dos outros vamos ver-nos a nós. Então é um trabalho bem interessante para ser feito também. E tu podes fazer isso de alguma forma, mesmo se ainda teres desenvolvido muito a respiração do Rebirthing, a respiração conectada, tu podes fazê-lo com a respiração que tu sabes, com o teu parceiro, com a tua parceira, com um familiar, um amigo. Estares um bocadinho a olhar nos olhos, só a respirar e só a sentir. Tu vais desenvolver aqui uma capacidade muito grande de perceber que realmente somos um só. Que tu te vês no outro e que o outro está a ver a ti. Não sei se tu já reparaste, nós estamos numa fase onde há muita dificuldade na maioria das pessoas de se olharem nos olhos. Nós vamos na rua, parece que até desviamos de propósito dos olhos, parece que há aqui uma indiferença ou uma necessidade de fazer de conta que não estamos a ver o outro. Porquê é que tu achas que isso acontece? Eu, para mim, sinto que isso está a acontecer porque nós só estamos a fugir de nós próprios. Nós nem olhamos para nós, nem ao espelho. Às vezes perdemos tempo e às vezes quando olhamos ao espelho só estamos a olhar para aquilo que achamos que os outros vão estimar. Ou seja, às vezes olhamos ao espelho a tentar perceber se estamos suficientemente bem
para os outros. Nem sequer estamos a olhar nos olhos, na nossa alma, para nós próprios, para além da estética do que parece que estamos a ver. Olhar dentro dos olhos, não é? Recomendo que o faças, tem muito a ver com o elemento água, o espelho. Olha-te ao espelho diariamente também, não está aqui no manual, mas recomendo que o faças. É um trabalho também que fazemos aqui no Rebirthing e vamos fazê-lo. Olhar para essas águas, para o reflexo que me mostra como eu me vejo, porque é isso que eu também vejo nos outros. Por isso é que as pessoas muitas vezes fogem de olhar nos olhos uns dos outros. De alguma forma eu sinto que é por aí. Então, só para nós concluirmos, que tipo de afirmações nós podemos trazer para trabalhar estes pensamentos limitantes, essas crenças, ok? Então, eu vou-te aqui falar. Tu já sabes como trabalhar as afirmações, vai ver no módulo lá atrás, no módulo 1, a importância das afirmações, como é que podem ser trabalhadas, essa história toda, tá bem? Então eu vou prosseguir. Uma das afirmações que está aqui é: eu sou livre. Já sabes, tu podes juntar um nome pessoal. Por exemplo, eu, Cláudia, sou livre. Continuando, eu sou livre. A liberdade também foi feita para mim. Uau! Grande afirmação, eu acho muito bonita. Outra, é seguro sair. Eu confio em mim mesma, em mim mesma. Aqui também podes juntar um nome pessoal. Por exemplo, para mim, Cláudia, é seguro sair. Eu confio em mim mesma, em mim mesmo. Nós ainda temos esta necessidade de trazer um nome pessoal, a identidade, o ego, sim, porque o trabalho ainda está a ser feito nesse ego. Que já que esse ego criou pensamentos negativos sobre si próprio, então nós vamos criar positivos. Volto a dizer, até que vai chegar um dia que este trabalho de Rebirthing leva-nos de tal forma ao que nós queremos, que é o despertar para o todo, saber que somos parte do todo, é só eu sou. O nome é só uma experiência temporária, mas eu já sou. Antes de ter este nome eu já existia. De alguma forma, há uma frase linda de Yogananda que ele diz: eu não nasci nem morri. Eu não tenho pai nem tenho mãe. Eu não tenho raça, eu não tenho religião. A única coisa que eu sou é um espírito infinito. Eu sou a felicidade infinita. É algo assim do género, é lindo, não é? O que é que ele te lembra? Que tu sempre foste e sempre vais ser. E que isto é um mundo temporário de ilusão de formas que tu estás a experimentar. Mas tu és um com o oceano, com o infinito. Tudo o resto é passageiro. Mas a essência do que tu és, ela vai sempre existir e sempre existiu. E ela é imutável, é indestrutível. Mais afirmação. O futuro reserva-me sempre surpresas maravilhosas. Também é bom. Porque o grande medo de sair do outro da mãe, de vir para a vida, é as surpresas inesperadas, porque na gestação muitas vezes nós fomos uma surpresa inesperada. Quando a mãe e o pai descobriram, às vezes, em alguns casos, não é, que estavam grávidos, eles não estavam à espera, foi uma surpresa desagradável, inesperável, porque se calhar cortou os planos que eles tinham, se calhar eram novos, cortou os estudos, o futuro, houve desaprovação dos seus próprios pais, dos nossos avós. Então o futuro reserva-me sempre surpresas maravilhosas, não termos este medo, porque vem também dessa questão da gestação, não é? De sermos uma surpresa desagradável. É seguro estar com pessoas, sentirmos que também é seguro. O desconhecido é seguro, tem tudo a ver com o mesmo. A gestação, repara que traz muito esta questão do desconhecido, já percebeste isso? Porque realmente nós, na barriguinha da mãe, houve coisas traumáticas para a mãe, para o ambiente, para nós, e medo principalmente do que é que se está a passar lá fora, de como é que será a vida lá fora. Nós não queremos sair, nós não vamos querer sair, não é? Então aqui a grande cura na gestação é isto. Eu, por exemplo, trago já da concepção, eu acho que já te falei, a gestação, ela já te vai falar da tua concepção de alguma forma. Então, se tu já tens um trauma da concepção como eu tenho, já dei o meu exemplo pessoal, por exemplo, meu pai e a minha mãe eram muito novinhos, a minha concepção foi feita quando a minha mãe ainda era virgem, ela não sabia o que estava a acontecer, estava até um bocadinho fora de si própria, sem saber muito bem o que estava a fazer, a sentir-se um pouco pressionada de alguma forma. O meu pai estava também com alguma pressa, estava também ansioso porque poderiam ser apanhados, estavam a fazer coisas às escondidas, porque há muito esta questão do pecado, não é? Que vem aqui do trauma da religião, que fazer amor é pecado, fazer às escondidas, e que têm que se casar para poderem
ter um relacionamento sexual. Há uma data de crenças que estão aqui por trás, que eu não estou a dizer que está certo ou errado, não é isso, mas repara que se te traz medo, esse medo vai ser gerado na concepção da criança. O pai e a mãe com esses medos, com essa ansiedade, vai gerar. Portanto, eu no meu caso sei muito bem o que isso é, sei o que é que isso trouxe para mim como aprendizagem, o que é que eu tenho trabalhado. E claro que a concepção depois foi trazendo coisas, memórias que já estão na gestação. A gestação vai falando já do trauma da concepção também. Consegues acompanhar-me? Então, na minha gestação, depois houve outras questões que eu acho que já te falei. Eu fui escondida por causa do medo dos avós, que eles tinham 18 anos, interrompi os planos deles. Então, qual é que foi, por exemplo, a minha mentira pessoal? Eu posso compartilhar contigo. Eu sou um erro. Ou eu sou uma falha. Então, o que é que faz uma pessoa que tem uma mentira pessoal que diz que eu sou um erro ou uma falha? Ela vai ter medo de errar. Por vezes pode até nem querer experimentar fazer coisas novas, ela própria criar porque vai ter medo de errar. Ou então ela faz mesmo assim aventura, se é corajosa, que por acaso é o meu caso, eu faço isso, vou, mas há um medo muito grande por trás. Será que vai correr bem? Será que os outros vão gostar? Será que vou ser desaprovada? Como também fui na barriga da mãe, não é? Não era esperada. Vou ser se calhar uma pessoa não esperada, as pessoas se calhar não gostam da minha presença, vou ser uma surpresa desagradável. Compreendes onde eu estou a chegar? Então, observa na tua anamnese o que é que aconteceu com as histórias, se tu conseguiste investigar isso com os teus pais, com familiares, tu vais perceber onde é que tu estás a repetir isto na tua vida, como sempre. É esse o caminho de investigação. Então, por agora já temos aqui esta parte do módulo da gestação, da teoria. Fica atento até ao próximo vídeo deste módulo 2. Um grande bem-aja e um só.